Anote o segundo princípio. Potencial sem princípios produz destruição. Esse é o outro lado do problema. Primeiro problema, se você tem uma posição de poder, sem o poder, você fica frustrado. Então, você tem propósito sem potencial. O outro problema é que se você tem propósito, a posição e o poder, mas não tem os princípios para operar, você é uma pessoa perigosa. Princípios, potencial e salvaguardas protegem o propósito. Em outras palavras, não basta saber seu propósito e não basta saber seu potencial. Precisamos de proteção, de abusar das pessoas com esse poder. Isso se chama propósito sem potencial. Eles te dão o propósito para a sua posição. Você é um gestor, mas não te deram os poderes que vêm com isso. E o que acontece? Você fica frustrado, porque esperam que você desempenhe, mas não te deram a capacidade de executar. Então, onde há propósito, mas não potencial, a frustração é o resultado. Agora, quero que você anote um segundo princípio interessante. Potencial sem princípios produz destruição. Potencial sem princípios produz destruição. Agora, esse é o outro lado do problema. Primeiro problema, se você tem uma posição de poder, sem o poder, você fica frustrado. Então você tem propósito sem potencial. O outro problema é que se você tem propósito, a posição e o poder, mas não tem os princípios para operar, você é uma pessoa perigosa. Veja, princípios protegem o potencial e salvaguardam o propósito. Em outras palavras, não basta saber seu propósito e não basta saber seu potencial. Precisamos de proteção, de abusar das pessoas com esse poder. Adolf Hitler. Ah, sim, lá vamos nós de novo. Um homem que tinha posição e poder. Mas ele não operou de acordo com princípios divinos. O poder ainda estava presente. A posição era óbvia. Ele estava no controle e irado, pai da nação da Alemanha. Mas os princípios não estavam em vigor. Ele estava operando com princípios errôneos. E o que aconteceu? 6 milhões de pessoas foram mortas. As pessoas mais perigosas para se conviver são pessoas poderosas sem princípios. Há políticos que obtêm poder sem princípios. Sabe, eu prefiro ter alguém com princípios e sem poder do que ter alguém com poder e sem princípios. Por quê? Porque usam o poder para te destruir. Pessoas no seu trabalho que têm posição e conexões de poder. Elas não têm princípios, então elas vão te devorar. Elas vão te demitir. Fazem todo tipo de trabalho sujo para te derrubar quando você estiver fora do emprego. E riem de você na sua saída. Sem princípios. Acho que você pode dizer que o Senhor me apresentou ao terceiro nível da vida. Do potencial ao propósito e agora. A proteção de ambos os princípios. Porque se você não entender os princípios da vida, então a vida se torna sua inimiga. O poder é inocente. É por isso que é tão perigoso. Porque depende de quem o possui. Se essa pessoa não tem princípios, então o poder se torna uma ferramenta de destruição. Quero fazer 3 perguntas. O que é propósito? Segundo, o que é potencial?
Terceiro, o que são princípios? Quero responder e registrar essas respostas de forma bem concisa. Primeira, propósito é a intenção original da criação. Isso é simplificado. Propósito é a intenção original da criação. Número 2, o que é potencial? Potencial é a habilidade inerente de cumprir o propósito. Repita. Potencial é a habilidade inerente. Essa palavra é importante, inerente. É a habilidade inerente de cumprir o propósito. Terceira pergunta, o que são princípios? Princípio é a lei inerente para a função do potencial. Princípios são as leis inerentes para o funcionamento do potencial. Anote esses 3 termos. Portanto, propósito é o porquê de algo existir. Esse é o propósito. Por que existe? Segundo, potencial é o que pode fazer. Esse é o potencial. E a de habilidade, o que pode fazer. Mas princípio é diferente. Então, princípio é como deve ser feito. Como fazer? Então, propósito é o porquê de algo existir. Eu tenho aqui uma guitarra. Se você me permitir tocar essa guitarra, senhor guitarrista. Este instrumento tem um propósito na mente do fabricante, que é independente e incorporado. Então, o fabricante criou isso para cumprir o propósito de produzir sons graves. Todos têm esse propósito. Então, quando desejavam um produto para cumprir o propósito em suas mentes, eles construíram isso para que pudesse cumprir o propósito. Eles colocaram nele, você vê alguns dos circuitos aqui, o potencial para produzir o som. Portanto, este produto tem em si a capacidade, o potencial inerente para produzir som. No entanto, eles também incorporaram ao propósito e ao potencial um princípio pelo qual isso deve operar. Então, temos poder, temos propósito, mas também precisamos obedecer aos princípios pelos quais isso deve operar. Se desobedecermos, ignorarmos ou violarmos os princípios de como operar este produto, então seu poder não será uma bênção para nós. E seu propósito não será cumprido. Você está comigo? Tenho certeza de que um dos princípios deste produto é que você deve conectá-lo a um amplificador. Esse é um princípio. Em segundo lugar, é um baixo elétrico, eletricidade. Então você não pode cumprir o propósito deste produto, a menos que o submeta ao princípio da eletricidade. Em terceiro lugar, tenho certeza de que um dos princípios é não operar perto da água. Vamos lá, tenho certeza de que esse é um princípio para este produto. Não coloque na água e toque. Porque a água, o princípio da água, vai trabalhar contra isso, pois a água tem um princípio chamado condução. Em outras palavras, a água tem a capacidade de coletar eletricidade e liberá-la como um princípio. É por isso que você leva choque. O princípio não pode ser mudado. A água tem isso embutido. Você pode expulsar a eletricidade da água. A água é feita para carregar e absorver eletricidade.
Então, se você colocar um instrumento elétrico em um líquido, o líquido vai literalmente drenar a energia e transferi-la para o que estiver dentro. Portanto, este produto que eu tenho em mãos é, na verdade, um exemplo de todos esses três fatos e verdades simples. Propósito pode soar potencial para amplificar. Princípio para operar com eletricidade. Isso pode parecer simples, mas é muito mal compreendido. Agora, portanto, você pode anotar isso, não importa quem você seja, o que você pode fazer ou de onde você vem. Você não terá sucesso sem aderir aos princípios. Repito, não importa quem você seja, de onde você vem ou o que você pode fazer. Você nunca terá sucesso sem aderir, submeter-se ou obedecer aos princípios. Isso deve ser gravado em sua mente e em sua alma hoje. Princípios protegem propósito e potencial. Princípios protegem propósito e potencial. Conheço um bom amigo meu com quem cresci. Ele foi um dos campeões de fisiculturismo do nosso país. Nós costumávamos treinar juntos. Pode parecer inacreditável, mas é verdade. Sei que pareço muito melhor que ele, mas no momento ele está morto. Ele está morto. Ele foi enterrado há cerca de 12 anos. Fiquei tão triste quando ouvi a notícia. Estava na escola. Esse jovem tinha o potencial de se tornar um dos principais fisiculturistas e atletas do mundo. Ele havia ganhado muitos títulos locais aqui no nosso país. Lembro-me de quando ele fumou seu primeiro cigarro. Não vou esquecer, éramos jovens, estávamos treinando. Um dia eu o encontrei com um cigarro e disse: "O que você está fazendo? Você é um campeão físico. Vocês conhecem a lei do corpo. Vocês conhecem o princípio do corpo." Ele disse: um pouco de tabaco não faz mal. Vocês sabem que quanto mais ele fumava, menos se exercitava. E quanto mais ele fumava, menos se exercitava. E quanto mais ele fumava, menos se exercitava. E ele fumava e saía. A questão é essa, ele violou princípios mesmo tendo potencial e até um propósito. Ele queria ser campeão mundial. Ele tinha um propósito na vida. Jovens, quero compartilhar algo importante. Aprendi sobre propósito, mas não tinha consciência disso. É descobrir como usar os princípios para ir do seu começo até o seu fim. Olá, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se para ficar por dentro de novos conteúdos. Até mais!